Chega junto que eu vou lançar a braba. Negócio fechado. Flamengo acerta a contratação do zagueiro Fabrício Bruno até dezembro de 2025. Jogador já é aguardado no Rio de Janeiro. Saiba o real valor do acordo com o Manchester United para a aquisição em definitivo de Andrés Pereira. Empresário de Cebolinha pressiona dirigentes do Benfica para responder ao interesse do Flamengo em contratar o atacante. E pressionado pela derrota no Fla-Flu, técnico Paulo Souza toma decisão importante. Te preparem, a partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. E lógico, ainda continua repercutindo a terceira derrota seguida do Flamengo para o Fluminense. A primeira derrota do técnico Paulo Souza à beira do gramado, com 2 jogos, uma vitória diante do Boa Vista e a derrota neste domingo para o Tricolor. E lógico que a pressão e as cobranças internas foram muito grandes desde a noite de ontem. Mesmo assim, e também com as falhas que aconteceram no sistema defensivo e com o frango do goleiro Hugo Souza, tem gente que acha que não foi frango, tem gente que acha que foi, eu acho que foi. Negócio de mão de alface, mão de maionese. Mas a verdade é que até numa conversa com o preparador de goleiros Paulo Grilo, o Paulo Souza tomou uma decisão importante. Não vai pedir ao Flamengo para ir ao mercado e contratar um goleiro. Aliás, vai permanecer a avaliação que já havia sido feita. Inicialmente, o Flamengo iria ao mercado contratar um jogador para a posição. No entanto, Paulo Grilo, após 2 semanas de trabalho com os jogadores, acreditava e passou esta avaliação para o Paulo Souza de que os jogadores hoje no elenco têm qualidade e que o rubro-negro não necessitaria da contratação urgente de um goleiro. Se o for, seria apenas uma oportunidade de mercado, mas que o clube não precisaria gastar dinheiro para trazer um jogador da posição. Esta a avaliação da comissão técnica. E esta avaliação está mantida. Paulo Souza, mesmo com os problemas, mesmo com as críticas, fez o meia-culpa, tanto na mídia, durante a coletiva de imprensa, quanto internamente, e vai comprar a briga do Hugo Souza. Lembrando que Diego Alves, outro jogador da posição e teoricamente o titular, ainda não está recuperado das dores no joelho esquerdo e segue treinando em separado dos demais atletas. Existe a possibilidade de ele se recuperar. Se isso acontecer, ele pode até ser utilizado na quinta-feira diante do Audax em Volta Redonda pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. E você concorda com a decisão de Paulo Souza de que não vai pressionar a diretoria para contratar um goleiro? Os goleiros hoje à disposição darão conta do recado nessa temporada? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então esse botãozinho vermelho aqui no canto do seu computador? É o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. Estamos nas principais plataformas de podcast: Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Spotify. Tá lá o podcast Vou Lançar a Braba. Se você não puder me ver, pelo menos vai poder me ouvir. E os dirigentes do Benfica ainda não se pronunciaram a respeito da possibilidade de negociar o atacante Everton Cebolinha com o Flamengo. Já é notório o interesse do Flamengo pelo jogador, que é o grande sonho para a reposição do elenco com a saída de Michael, que foi relacionado para a disputa do Mundial de Clubes da FIFA, Al Hilal, que será aí o adversário do Chelsea, né, em uma das semifinais. E lógico que existe toda uma expectativa com relação ao Cebolinha, se ele será negociado ou não. Afinal de contas, ele tem contrato até 2025 com o Benfica. A multa rescisória é elevadíssima e, lógico, se os portugueses não quiserem negociar, aí não tem condição, até porque o Flamengo não tem nem condição de arcar com o valor da multa rescisória. Mas tanto o Márcio Cruz quanto o Juliano Bertolucci têm feito contatos constantes com pessoas ligadas à administração do clube encarnado para saber se o Benfica está aberto a sentar à mesa e discutir a liberação do atleta.
sabe-se que, pelo menos por empréstimo, a chance é praticamente nula. O Benfica não teria interesse em emprestar o jogador, mesmo com o valor fixado para a sua compra, caso isto acontecesse. Mas estariam dispostos a discutir um valor compensatório para liberá-lo em definitivo, caso haja, lógico, um valor que seja próximo àquele que foi investido para tirá-lo do Grêmio, 21 milhões de euros. Lá em 2020, em agosto de 2020. Então, existe toda essa preocupação por parte dos empresários de não fazer essa negociação virar uma novela, e eles gostariam de um parecer firme dos dirigentes do Benfica. Ou não tem negócio, e aí o Juliano Bertolucci e o Kio Arabichan correm atrás de um outro atacante para oferecer ao Flamengo, ou então, sim, existe possibilidade de negócio, e aí as partes começam a conversar para tentar chegar a um acordo, o que ainda não aconteceu, até porque o Flamengo também ainda não formalizou uma proposta propriamente dita. O Flamengo acenou com a possibilidade de chegar a um determinado valor, trouxe inclusive aqui esses valores, 13 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos do Cebolinha. Esta seria a proposta do Flamengo. Aliás, sobre isso, daqui a pouco, os números que eu pude apurar internamente do acordo entre Flamengo e Manchester United. Sim, existe o acordo, ainda os pequenos ajustes precisam ser feitos, mas já existe acordo entre as partes para a aquisição em definitivo de Andrés Pereira. Daqui a pouco, hein? Por isso, acompanhe esse vídeo, é importante, mas quero saber a sua opinião sobre Everton Cebolinha. Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. Tá vendo esse botãozinho aqui, seja membro? Então, com uma pequena contribuição mensal, você ajuda ainda mais para que possamos fazer um trabalho cada vez melhor. E o Flamengo chegou a um acordo com o Manchester United da Inglaterra para a aquisição em definitivo de Andrés Pereira, jogador que está emprestado pelos Diabos Vermelhos até junho deste ano. No entanto, o Flamengo se antecipou na intenção de contratá-lo, já que é um pedido especial do técnico Paulo Sousa, que taticamente o considera um jogador muito importante para o esquema que está implementando no rubro-negro, tanto que a dupla Braz e Spindle foi até Londres e depois a Manchester para conversar diretamente com os dirigentes ingleses, com a intermediação do mega empresário bilionário Kia Arabichan. E quem trouxe a informação primeiramente foi o meu amigo repórter Fred Caldeira, do TNT Esportes. Mas ele trouxe a informação de que o Flamengo teria fechado a compra por 12 milhões de libras esterlinas e 75%, ou seja, com o Manchester United mantendo 25% ainda dos direitos econômicos do atleta. Em caso de uma transferência futura, os ingleses receberiam um percentual equivalente desta negociação. Só que uma pequena ressalva, eu fiz contato com pessoas ligadas ao futebol do Flamengo e que estão acompanhando diretamente essas negociações com informações diretas da Inglaterra. E todos eles foram taxativos. Não, esses números são exagerados. Não chega a isso. Os números que me passaram foram os seguintes: 9 milhões de libras. 9 milhões de libras. Os 12 milhões de libras seriam caso o Flamengo fizesse a compra de 100% dos direitos. E aí sim, levaria, por 12 milhões de libras. Mas o Flamengo fez um acordo aceitado pelo Manchester que irá permanecer com 25%. Ou seja, o Flamengo terá, portanto, que pagar o valor proporcional aos 75%. Se você fizer uma regra de 3, vai chegar aos 9 milhões de libras, pouco mais de 10 milhões e meio de euros, ou 71 milhões de reais. Esse será o valor que o Flamengo irá desembolsar em 6 parcelas ao longo das próximas 3 temporadas para ficar com o jogador em definitivo. O salário permanece, o salário que ele já recebe, sendo que o Flamengo passa a arcar integralmente com esse salário. Havia um acordo, o Flamengo pagando 60% e 40% continuavam sendo do Manchester, e agora o Flamengo vai arcar com a totalidade desse salário, que beira 1 milhão de reais. E o atleta assinará com o Flamengo até 31 de dezembro de 2025. São as informações que eu obtive. Não estou querendo dizer aqui que o Fred Caldeira é mentiroso ou mal informado. O que pode ter acontecido é que nesse telefone sem fio,
Pode ter chegado uma informação desencontrada para ele, né? E mais, haveria obrigação por parte do Flamengo, estabelecida no contrato, de adquirir as outras partes, né, de maneira gradual, dos direitos ainda que ficaram vinculados ao Manchester United em caso de desempenho. Quer dizer isso, Flamengo campeão brasileiro, o rubro-negro vai ter que adquirir uma parcela, né, desses 25%. Flamengo campeão da Libertadores, com o Andrés Pereira em campo, vai ter que adquirir também uma outra parcela desses 25%. Flamengo campeão da Copa do Brasil, vai ter que adquirir uma parcela desses 25%. Ou seja, seriam, vamos dizer assim, uma aquisição escalonada. Sendo que se o Flamengo for campeão de tudo, vai ter que comprar os 25% aí do Manchester United. Mas, sinceramente, eu pagaria rindo se o Flamengo realmente ganhar todos os títulos que estiverem à disposição no ano de 2022. E você, o que acha desses números? Para você, vale a pena contratar em definitivo Andrés Pereira por esses valores? Deixe abaixo a sua opinião. E antes de a gente partir para o próximo assunto, agora eu só viajo com a Editor, uma agência de viagens comandada por gente séria e competente. Qualquer que seja a natureza da sua viagem, férias ou negócios, destino no Brasil ou no exterior, por via aérea ou terrestre, entre antes em contato com a Editor e ela com certeza terá um pacote feito sob medida para você. Entra em contato e manda um zap pelo DDD 21 974 193 630 ou 977 347 762. Não esqueça de dizer que foi o Mauro Santana que está te indicando para garantir condições especialíssimas. Editor, uma empresa cadastro, né, ó? Pode botar fé. E Fabrício Bruno é jogador do Flamengo. O rubro-negro entrou em um acordo com o Red Bull Bragantino. Mas você vai me dizer, mas que acordo é esse? Tem acordo? O Flamengo vai pagar a multa. E realmente, o Flamengo vai pagar a multa de 2,5 milhões de euros, o que dá no câmbio atual pouco mais de 15 milhões de reais. As informações desde cedo que foram veiculadas pelos meus amigos do Globoesporte.com e que também já sacramentaram o fechamento do negócio. Mas esse valor não será pago de maneira integral e à vista. O Flamengo vai também parcelar esses valores e, portanto, por isso teve que acontecer aí um acordo entre Flamengo e Red Bull Bragantino para a liberação em imediato do Fabrício Bruno. Jogador que completa 26 anos no próximo dia 12, já é aguardado no Rio de Janeiro para a realização de exames médicos e físicos e logo depois assinar um contrato até 31 de dezembro de 2025. O valor da multa rescisória está sendo mantido em sigilo. Assim que eu tiver, eu trago aqui para vocês, atualizando, incorporando a informação. E o Flamengo pode contar com o jogador, o Paulo Souza poderá contar com o jogador assim que ele já estiver regularizado, já que ele vinha realizando o trabalho de pré-temporada no Red Bull Bragantino, inclusive estava à disposição do técnico Maurício Barbieri. Então não haverá problema nenhum em aproveitar o atleta. Fabrício Bruno, que tem 1,92 m, jogo aéreo é o seu forte, um zagueiro de muito vigor. E uma das grandes vantagens para mim é que ele parece um homem de pedra. Nunca quebra, amigo. Nunca se machucou na carreira. É isso mesmo. Meu Deus do céu. Eu procurei várias vezes esse histórico de lesão e não encontrei nenhuma lesão grave, senão pancada e tal. E outra, ele não costuma também ser advertido. Recebe muito poucos cartões e só foi expulso uma vez, se não me engano, em 23 de agosto de 2020. Seja bem-vindo, Fabrício Bruno, que estabeleça aí um bom futebol. Ele que vinha apresentando, inclusive, uma dupla sólida na zaga diária com Léo Ortiz e tomara que ajude a resolver o problema do sistema defensivo do Flamengo, que falhou clamorosamente neste domingo, né, que ainda pressionou, né, o Flamengo para acelerar essa negociação. E você? O que acha? Gostou da contratação do Fabrício Bruno? Vai ser só ele a solução? Ou você acha que o Flamengo ainda tem que contratar mais um zagueiro? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, manda um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Compartilhe com a galera. Mas não vai embora, tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões, este é o Mengão. Mengão foi pesa do ataque, ajeitou, bateu o golaço! Gol!